Queridos irmãos da família Dr. Astolfo, muito prazer em retornar até aqui, mesmo à distância, através dos meios eletrônicos, para fazer uma oração pelo Dia das Mães, que comemoramos nesse mês de maio, esse lindo mês de maio, que é o mês de Maria, o mês das mães, essas santas e misericordiosas pessoas que Deus colocou aqui na terra para nos transmitir o amor, que Deus não pode estar aqui. Então Ele colocou esses anjos no nosso caminho para dar a oportunidade de nossas vidas. Então eu queria começar pedindo a todos que leve o pensamento a Deus e a Jesus nesse momento, para que possamos fazer uma prece a nossa amada Mãe Maria Santíssima, que é a mãe da humanidade inteira, nesse mês das mães. Então essa prece, que se chama Ave Maria, foi ditada pelo Espírito Amaral Ornelas, que foi um poeta brasileiro que viveu aqui no Brasil e desencarnou. Ditou através da psicografia de Chico Xavier. Essa prece está no livro chamado Parnaso de Além Túmulo, que é o primeiro livro espírita que Chico Xavier psicografou. Então, vamos elevando a Deus e a Jesus no nosso pensamento e no nosso coração, mentalizando a figura amorosa de Maria Santíssima, e vamos dizendo a ela: Ave Maria, Senhora do amor, que ampara e redime. Ai do mundo, se não fosse a sua missão sublime, cheia de graça e bondade, é por vós que conhecemos a eterna revelação da vida nos seus dons supremos. O Senhor sempre é convosco, mensageira da ternura, providência dos que choram nas sombras das desventuras. Bendita sois vós, Rainha, estrela da humanidade, rosa mística da fé, lírio puro da humildade. Entre as mulheres sois vós, a mãe das mães desvalidas, nossa porta de esperança e anjo de nossas vidas. Bendito o fruto imortal da vossa missão de luz, desde a paz da manjedoura, as dores além da cruz. Assim seja para sempre, ó divina soberana, refúgio dos que padecem nas dores da luta humana. Ave Maria, Senhora do amor, que ampara e redime. Ai do mundo, se não fosse a sua missão sublime. E assim, com o coração repleto de amor, vamos nos lembrar do Dia das Mães. Esse anjo que Deus colocou aqui na terra para ser o portador da vida e para encaminhar os espíritos para a redenção. Ai de nós se não tivéssemos a encarnação. Ai de cada um de nós se não tivéssemos tido uma mãe, um pai, alguém que substituiu a mãe para nos ensinar, nos dirigir, nos orientar para os caminhos que conduzem até Deus, nosso Pai. A mãe foi escolhida por Deus para representar o amor de Deus aqui na terra. E a mãe não é só aquela que dá a vida, não é só aquela que é a mãe biológica, mas mãe é toda aquela que orienta, que educa, que encaminha, que ensina, que abençoa e que se sacrifica por amor a cada um dos filhos. Tem uma historinha muito bonitinha que aparece aí na internet, que talvez vocês já conheçam, mas eu vou contar essa historinha que é muito bonitinha, que fala do amor de mãe. Então, uma criança, pronta para nascer, perguntou para Deus: Senhor, dize-me
que estarei sendo enviada à terra amanhã. Como que eu vou viver lá? Sendo assim tão pequenino e indefeso? E Deus lhe respondeu: entre muitos anjos, eu escolhi um para você. Ele está esperando por você e tomará conta de você. E a criança disse: mas diga-me, aqui no céu eu não faço nada, a não ser cantar, sorrir, brincar. E o que é suficiente para que eu seja feliz? E lá, eu serei feliz? Aí Deus disse: o seu anjo cantará para você, sorrirá para você. E a cada dia, a cada instante, você sentirá o amor do seu anjo e será feliz. A criança perguntou: como poderei entender quando falarem comigo, se eu não conheço a língua que as pessoas falam? Aí Deus disse com muita paciência e carinho: o seu anjo lhe ensinará a falar a língua que ele fala. A criança pergunta: e o que eu farei quando eu quiser te falar, Senhor, se eu estarei lá na terra? Deus diz: o seu anjo juntará as suas mãozinhas e lhe ensinará a orar. A criança pergunta: Senhor, mas eu ouvi que lá na terra tem muitos homens maus. Quem que vai me proteger? Aí Deus disse: o seu anjo lhe defenderá de tudo, mesmo arriscando a sua própria vida. A criança pergunta: mas eu serei sempre triste, porque eu não poderei mais ver a Deus. Aí Deus responde: o seu anjo sempre lhe falará de mim e lhe ensinará a uma maneira de vir até mim, e eu estarei dentro de você. Nesse momento, havia muita paz no céu, e as vozes na terra já poderiam ser ouvidas. A criança, apressada, pediu suavemente: ó Deus, se eu estiver a ponto de ir agora, diga-me, por favor, o nome desse anjo. E Deus respondeu: o seu anjo se chamará Mãe. Então, por mais que o tempo passe, que as estações se sucedam, a Mãe será sempre a estrela mais linda, mais radiante. Será para toda a humanidade sempre bela, sempre amiga, sempre forte para vencer os desafios. Por mais que os filhos cresçam e amadureçam, eles sempre serão o seu filho, seu orgulho, sua raiz, que ama de forma insubstituível. O amor de mãe é robusto, é sincero o seu afeto. Ela sorri ao ver o filho pela primeira vez. Com muito carinho, vive a pensar nos filhos. Carinho, alimento. Mãe, da mesma forma, deseja aos filhos saúde e felicidade. E nós também desejamos a todas as mães, porque amamos as santas mães. Nessa historinha, onde Deus conversa com a criança, Deus não fala que o anjo, que a mãe, será a mãe biológica. Ele fala que mãe é aquela que o encaminha para Deus, que ensina a fazer uma oração, que ama, que defende, que protege, que luta. Enquanto que, às vezes, a mãe biológica morre, às vezes a mãe biológica abandona, precisa partir, às vezes a mãe biológica não tem condições de criar. Aquele que cria é a mãe, mesmo que seja um homem. Nos orfanatos, muitos homens trabalham, são pedagogos e conduzem as crianças para Deus. E nós podemos dizer assim que os homens, eles comandam e comandarão os destinos da sociedade. Mas esses homens foram filhos e tiveram o seu caráter forjado por suas mães, ou, na ausência delas, por
outras pessoas que lhes deram amor. E uma mãe, ela sabe conciliar o trabalho profissional e as obrigações de mãe. Não lhe falta criatividade. A maternidade é a mais nobre função que a mulher pode exercer. Depende dela o futuro da humanidade. Mães indiferentes, ausentes, desleixadas, geram filhos inseguros, deprimidos, tristes, egoístas. Agora, mães dedicadas, presentes, zelosas, geram filhos felizes, responsáveis, seguros de si, que serão os futuros condutores da sociedade humana. Aí tem uma criança que pergunta assim: mamãe, por que você me trouxe ao mundo? E a mãe não responde com palavras, mas com afagos e beijos. Então, ele compreende que ele veio para aprender a amar, porque a mamãe o ama. E nessa relação, os pais, os professores, os pedagogos, os educadores são coadjuvantes de uma mãe. Uma mãe é insubstituível. Então, eu queria contar a história deste livro, que fala a história de um drogado. Mas antes de eu contar o Diário do Drogado, eu queria falar um pouco sobre Maria de Nazaré. Nesse livro, Maria de Nazaré, ditado por Miramês, que é um espírito de luz, e a mediunidade de João Nunes Maia, ele conta como foi que Maria recebeu a orientação do anjo Gabriel para ser a mãe de Jesus. Então, ele conta que Maria era uma menina de 15 anos e estava fazendo oração, se preparando para dormir, quando ela vê uma luz muito grande no quarto e aparece um anjo, todo iluminado. Ela disse: quem és tu, Senhor? Ele respondeu: eu sou Gabriel e venho pela parte de Deus dar-lhe uma notícia imensamente feliz. Ela falou: a mim? Da parte de Deus? Sim, Maria, alegre-se, que o nosso Pai estará com você. E por isso, pode considerar-se a bendita entre todas as mulheres. Maria ficou perplexa e comovida e ficou a refletir o que é que aquele espírito queria dizer para ela. Ele volta e diz assim: Maria, não tenha receio. Você terá o Filho de Deus em seus braços. Você será a mãe do Filho do Altíssimo, o portador da luz, o Filho dileto de Deus. Ela disse, assustada: sim, Maria, você lhe dará o nome de Jesus. Jesus? Sim, Jesus trará aqui na terra tudo o que for necessário para a redenção espiritual de toda a humanidade terrena. Maria balbuciou: meu Deus. Gabriel responde: Jesus, o Filho do Altíssimo, virá em nome do Pai, e ele chamará todas as ovelhas transviadas e desvendará um mundo novo para todos os sofredores, curando todas as dores do corpo e da alma. Maria pensou: devo estar delirando. Será que eu estou sonhando? O anjo Gabriel respondeu: Maria, Deus conhece o fundo da alma de todas as pessoas e sabe o tesouro de afeto do seu coração. E a sua fidelidade
a Deus, nosso Pai. Ela ajoelhou-se comovida e, entre lágrimas, respondeu: faça-se a vontade do Pai. E Gabriel respondeu: Maria, o Senhor está contigo. Aí desvaneceu-se no ar. Então, essa história está contada também no livro de Ramatiz, como o anjo apareceu para Maria. Veja os méritos dessa mulher. Ela veio de um outro planeta chamado Sírius, aonde lá é um planeta superior à Terra, um mundo de regeneração, de amor, uma esfera crística. E ela, João Batista, José e os discípulos, 12 discípulos de Jesus também vieram de Sírios, reencarnaram aqui na Terra para ajudar a Jesus. E Jesus, para ele nascer aqui, ele demorou 2000 anos, reencarnando em mundos inferiores à esfera em que ele vivia, para até chegar à grosseria do nosso mundo, para ele ostentar e suportar as dores que ele deveria suportar aqui, num corpo de carne, um corpo pesado, um corpo sofrido, como é o nosso. Apesar de que a gente tem que agradecer a Deus pelo nosso corpo, né? Mas nos mundos superiores, o corpo é fluídico, ele não é suscetível a doenças, não precisa comer carne, a se alimentar de alimentos pesados, não precisa ir no banheiro, não tem mal-estar, não tem os odores que tem aqui, os horrores que tem aqui, os males que tem aqui. Então agora, eu queria contar a história desse menino que chama O Diário de um Drogado. Ele assina como André K. Ele não fala o nome dele, porque a família dele ainda vive lá na Suíça. Esse livro foi psicografado na Suíça, pela médium Gorete Newton. Gorete Newton era uma médium aqui do Brasil, que foi para a Suíça, porque ela casou-se e o marido dela foi transferido para lá, e ela foi viver na Suíça. Lá ela frequentava o centro espírita, e um dia, ela era médium de comunicação, um dia apareceu para ela o espírito de um mocinho, e falou para ela: Gorete, eu gostaria de escrever com você o meu diário. Ela disse: não, eu não sei escrever diário. Procura outra pessoa, eu não tenho capacidade. Falou: tem sim, eu te oriento. Não é difícil, é apenas um relato da minha vida. Aí ela disse: será que eu vou conseguir isso? Ele falou: eu vou te orientando todas as noites quando você dormir. Você vai para a espiritualidade, frequenta a casa do escritor, que é uma escola para os escritores lá na espiritualidade, e você vai aprendendo, aí eu vou ditar um pouco da minha vida. Aí ele diz que lá na espiritualidade, antes dele nascer, ele foi preparado para renascer na Suíça. E foi apresentado a ele o espírito que seria a mãe e o pai. E ele, de imediato, os amou. Porque numa outra vida ele havia sido pai desses dois espíritos. Eram 2 filhos que ele teve na Suíça há algum tempo atrás. Muitos anos atrás. E ele ficou muito feliz, porque ele queria reencarnar, ele precisava reencarnar, que tinha sido muito mal numa outra vida. Aí ele fica lá na espiritualidade, os pais nascem, crescem, se casam, e eles gostavam muito de viajar, pai e a mãe. E ele acompanha pai e a mãe sempre que eles estão na Suíça. Eles passam 11 meses na Suíça e 1 mês viajando. Então, ele sempre acompanha esses 2 espíritos, conversa com eles durante o sono. Aí, às vezes, eles falam assim:
Ah, e a gente podia ter um filho, né? O casal fala, a mãe e o pai. Aí o pai diz assim, agora, vamos esperar mais um pouco. O filho dá tanto trabalho, dá tanta despesa, a gente não vai ter condições de ter férias se tivermos um filho. Vamos aguardar mais uns tempos. Aí a mãe fala, é mesmo. Vamos tirar as férias desse ano, depois a gente pensa. E assim iam passando os anos. E não decidiam nunca. Ano após ano, eles conversando. A gente podia ter um filho. Mas o filho dá muito trabalho, o filho dá muita despesa, não vamos ter não. Aí evitavam sempre. E ele, acompanhando durante o sono, pedia que eles tivessem esse filho, porque ele precisava nascer. Aí os pais relembravam às vezes do sonho e falavam assim, vamos ter um filho? Mais pra frente, vai. Até que um dia decidiram, vamos ter um filho. Aí ela engravidou e ele passou a acompanhar. O espírito, ele amava aquele casal. E quando ele nasceu, ele chorava muito. O pai e a mãe falavam, que manhoso, nós não vamos ter férias, não vamos ter sossego, esse menino é muito chorão. E ele, apesar de estar era um bebê recém-nascido, agora que ele estava na espiritualidade, porque ele desencarnou antes dos pais, e ele veio ditar esse livro. Ele sabia, ele lia o pensamento dos pais naquele momento, em que falava assim, como ele dá trabalho, como custa caro cuidar desse menino, a gente não vai ter dinheiro para ter férias, acabou as nossas férias, ele chora muito, ele é um menino chato, eu queria ter filho, mas agora me arrependi. E assim foi passando o tempo. Ele crescia e sempre ouvindo essa ladainha dos pais, reclamando da presença dele na Terra. Aí ele fala, por que será que eu os amo, mas por que será que eles fazem isso comigo? Eles não me amam, será? E ele não entendia. Aí quando chegou a época de ir à escola, ele começou a frequentar a escola, e lá na escola ele brigava, ele não gostava de estudar, ele tinha muita dificuldade para aprender as lições, e o pai ou a mãe era sempre chamado. Aí você só me dá trabalho, a gente dá tudo, e você não estuda, não gosta de estudar, não gosta de trabalhar, você não gosta de nada, você atrapalhou a nossa vida, nós não temos direito a férias, nós não temos direito a nada, ainda tenho que ir lá na escola escutar que o professor fala que você é deseducado, que você é mal educado, que você é isso, que você é aquilo. Eu estou saturada de você, a mãe falava, o pai também. Mas ele sempre angustiado e triste, porque ele sentia esse sentimento que o pai e a mãe tinham com ele, de desprezo, de mal-estar. Aí quando foi um dia, ele começou a observar um menino que tinha lá na escola, que era muito alegre, muito brincalhão, era uma liderança, corria para lá para cá, ensinava o pessoal a jogar, era o melhor jogador, era tudo de melhor. Aí um dia ele se aproximou do menino e falou, onde você vai? Correndo, tão feliz. Disse, eu vou buscar felicidade. Felicidade? O que é felicidade? Você não sabe o que é felicidade? Você é careta mesmo, hein? Não sabe o que é felicidade? Eu não. Eu disse, então eu vou te trazer um pouco da felicidade. Traz um pouco para mim, por favor. Aí, passado alguns dias, um rapazinho, a liderança lá do grupo da escola, chamou ele. Eles sentaram numa roda e fumavam substância entorpecente. Ele detestou, tossia, afogava, passava mal. Aí todo mundo ria dele, é um trouxa mesmo, é um bobo, um bobalhão. Vai, rapaz, mostra que é homem, fuma aí. E ele fumava e passava para os outros.
Depois, quando ele já tinha se acostumado, já tinha aprendido que aquela substância deixava ele mais leve, porque pesava muito a agressão do pai, da mãe, e a professora, todo mundo ralhava com ele não se sentia amado, então ele estava se sentindo bem melhor. Aí eles trouxeram cocaína e punha numa seringa e cada um injetava. Ele não sabia injetar, injetava no braço, furava tudo, todo mundo ria dele, debochavam dele. E ele, vamos rapaz, seja homem, aprende. E assim, ele aprendeu e começou a usar. Aí, o cara veio e falou para ele, até hoje nós demos para você essa substância. A partir de agora, que você já está acostumado, que você vai começar a pagar. Ele falou, mas eu não tenho dinheiro. Rouba dos teus pais. Pede para os teus pais. Meus pais não dão, então rouba. Quando eles for dormir de noite, você tira da carteira deles. E assim ele fazia. Ele falou, não tira tudo que vocês vão perceber. Tira um pouco. Um dia de um dia do outro. E traz dinheiro para nós. Assim ele passou a fazer. Aí quando um dia ele estava de noite, mexendo na carteira do pai, o pai levantou e viu ele tirando dinheiro. Ladrão! Ladrão aqui dentro de casa! Ladrão! Aí os vizinhos chamaram a polícia. Porque lá na Suíça, depois das 8 da noite, não pode nem bater a porta do carro, nem a porta da geladeira, nem o capô do carro, nem ligar chuveiro, porque qualquer barulho que o outro escute, ele já chama a polícia e dá multa. Aí os vizinhos chamaram a polícia chegou. É ladrão? O pai não teve coragem de dizer que era o próprio filho ladrão. Falou, não, é por engano. Eu briguei sem querer. Não tem ladrão nenhum aqui. Aí o policiamento foi embora. Aí ele falou, olha, hoje eu não te mandei preso, porque você não vai preso. Você é novo demais, quem ia preso sou eu. Se outra vez você roubar na minha carteira, você vai ver o que vai te acontecer. Eu vou te punir. Aí ele falou, agora não posso roubar mais. Aí o moço orientou ele lá. Vende as coisas que tem em casa. Pega e vende. Aí ele passou a pegar. Um dia pegava um relógio, outro dia pegava um rádio, outro dia pegava uma caneta e vendia e dava o dinheiro. E o pessoal dava a substância para ele. Aí ele abandonou a escola, não ia mais. Quando é um dia, os pais chamaram ele e falaram, olha, André, nós vamos viajar, nós vamos tirar férias. Desde que você nasceu, você está com 14 anos que a gente não tira férias. Nós vamos passar um mês fora. Comida tem aí, você faça. Porque lá na Suíça não tem empregada doméstica, não existe. Você faça comida e a gente vai deixar um dinheirinho para você, se você precisar de alguma coisa. Aí, começou a alegria dele. Liberdade, trazia toda aquela turma para dentro de casa, comprava a substância, todo mundo usava e viviam felizes. Aí ele marcou no calendário o dia que o pai e a mãe iam voltar. Falou, meu Deus, eles vão voltar amanhã. O que eu faço? Vai ser um brigueiro sem fim. A casa, petição de miséria. Tudo embolorado, tudo estragado, tudo sujo, quebrado, porque ele nunca limpou a casa. Ele nunca arrumou nada, roupa suja. Não tinha mais roupa limpa. Tudo, não tinha nenhuma louça limpa, não tinha nada. Falei, o que eu faço? Eu vou ter que limpar isso? Eu não vou, não. Deixa eu ir lá na praça. Um dos meninos estão lá. Quem sabe aquela substância me dá um pouco de forças para eu pôr em ordem essa casa. Aí foi. Chegando lá na praça, sentou aquela roda assim, e eles foram com uma seringa usando a substância na veia. Quando chegou numa menina chamada Stephanie, ela pegou a seringa e injetou tudo no braço. Falou, louca, não injeta, e para os outros? Como você vai injetar tudo? Aí ela começou a estrebuchar, caiu no chão, começou a rolar. Falou, gente, vamos vazar, porque a polícia vai chegar aí e pega a mão para nós. Cada um foi embora para sua casa. Ele acabou ficando, catou do chão 3 papelotes de cocaína e levou para casa. Chegando lá, se escondeu no quarto, falou, como que eu faço? Eu não tenho seringa.
Como que eu vou usar? Aí ele voltou lá na praça buscar a seringa. Quando chegou na praça, viu que os policiais estavam retirando ela, desmaiada ou morta, não sei. Aí ele ficou olhando, muitas pessoas olhando, o policial falou, está morta, está morta. Falou, morta? O que será que é morrer? Pegou a seringa e levou para casa. Chegou lá, falou, o que será que é morrer? Vai para onde? Acho que o melhor que eu tenho é morrer. Bom, vamos tentar. Pegou aqueles 3 papelão de cocaína, pôs na seringa e injetou tudo no braço dele. Aí começou a se sentir mal, escureceu a vista, não viu mais nada. Quando viu, estava sentindo um frio medonho, entrou debaixo da mesa, no cantinho do criado mudo, e ficou lá agachado. Na hora que meus pais chegarem, eu não sei o que eu faço. Aí ficou ali, sentindo frio e fome, e passando muito mal. Aí quando os pais chegaram, no dia seguinte, procuraram. Meu Deus, que casa desarrumada, o que é isso? André, onde você está, seu moleque? Aí entraram no quarto. Ai, ele está morto. Vira o corpo dele na cama. Ele morreu. A mãe começou a chorar. O pai falou, olha aqui, ó, pegou a seringa. Eu sabia que ele estava envolvido com droga. Foi a droga que matou. Eu não vou chorar. Foi, chamou a polícia e para fazer o enterro, fizeram o enterro dele. E ele, morrendo de frio lá debaixo do criado mudo, aí começou a sentir fome, frio, sede, vontade de usar, sentiu falta da cocaína. Aí foi lá na praça, onde estavam os meninos. Chegando lá, se encostou num deles e aspirava o hálito do rapaz que injetava a cocaína, e assim ele ia se alimentando. Ficou lá na praça muito tempo. Aí ele via que de vez em quando apareciam os homens de branco, e ele morava num lugar horrível, tudo escuro, não tinha luz, tudo brejo, não tinha água, não tinha comida, não tinha, onde ele pisava afundava os pés, umas cavernas horrorosas, não tinha luz do sol, eternamente noite. Aí ele via que de vez em quando vinham umas pessoas de branco e chamava um ou outro e levava embora. E eles voltavam. Aí ele perguntou para um outro colega dele lá, que morava lá nas trevas, lá onde ele vivia. Aí ele perguntou, quem são esses caras? E onde que eles levam? Eu falei, são os careta. Eles levam e mandam a pessoa rezar. E não dá nada para a pessoa. Sei lá, morre de inanição, de vontade de usar a cocaína e não tem. Aí ele pensou assim, e eu vou viver nessa vida? Eu vou experimentar. Se eu não gostar, eu fujo. Venho embora. E assim, ele foi. Um dia, chegou a turma lá, e ele se ofereceu. Moço, me leva. Você quer ir? Quero, por favor. Aí foi. Puseram numa carruagem e a carruagem saiu voando e levou. Chegando lá, ele estava tão cansado, tão faminto, tão fraco, que ele deitou numa cama e dormiu. Quando ele acordou, ele viu que estava uma cama limpinha, num quarto, perfumado, um jarro de flores, uma jarra de água. Ele falou, meu Deus, aonde que eu estou? Será que eu estou no céu? Será que isso aqui é o céu? Aí entra uma pessoa e falou, oi André, tudo bem? Eu, tudo bem. Você está com fome? Estou. Aí eu trouxe uma tigelinha de suco para você. Aí trouxe, deu o suco. Ele tomou aquela canja, aquele sopa. Aí trouxe um copo de suco. Ele tomou. E se sentiu satisfeito. Ai, que alívio. Eu falei, mas que lugar é esse? Você está num hospital. Eu falei, mas que hospital? Aqui na espiritualidade tem hospital. Você está aqui. Tá, você sabe que você desencarnou, né? Sei. Então, você vai ser tratado,
aqui, depois que você se tratar, quando você ficar bom, se você quiser ficar aqui trabalhando, fica. Se você quiser ir embora, vai. Mas enquanto você estiver doente, você fica se tratando aqui. Mas eu estou doente? Sim. Você está muito doente, porque você consumiu muitas substâncias nocivas ao organismo, então você tem os órgãos todos deteriorados e você precisa de tratamento. E você também precisa... E como que é o tratamento aqui? É amor. Aqui você recebe amor e você se melhora. Nossa, não sabia que eu ia receber amor. Aí, ele se tratou direitinho e depois, passado algum tempo, que ele não sabe precisar, porque lá os dias e as horas contam diferente daqui, ele então ficou bom. Começou a passear pelas alamedas, pelos jardins, conversar com outros amigos, com as meninas. Então, era tão feliz, estava bem lá. Aí ele falou, aqui não tem escola? Não tem, se você quiser, nós podemos colocar você 4 horas na escola e 4 horas trabalhando, se você quiser. Aí, claro que eu quero. Aí, ele ia na escola de manhã e de tarde ele trabalhava. E assim, ele trabalhava naquele hospital, ajudava o jardineiro, ajudava na limpeza, ajudava na carregar os doentes, ajudava muita coisa. E entre os doentes ele viu muitos dos amigos dele lá da praça, que se encontravam com ele lá. Então, ele tinha mais amor para cuidar, porque os meninos eram amigos dele e estavam se recuperando. E aí, conforme o tempo passou, ele se melhorou muito. E aí, ele foi ver a vida pregressa dele. Foi levado para um cômodo onde tinha uma televisão, uma espécie de televisão, uma tela enorme do tamanho da parede, e puseram ele sentado numa poltrona e ele foi ver a vida anterior dele. Por que ele tinha passado por tudo isso na Terra? Então, ele era um lorde, ele se vê, era um lorde, uma pessoa nobre, lá na Suíça, e ele tinha 2 filhos, e os 2 filhos eram exatamente os pais dele dessa encarnação, quando ele chamou André. E ele era um péssimo pai, porque nunca fez uma oração, nunca encaminhou os filhos para Deus, só ensinava a passear, a gastar dinheiro. Deus dele era o dinheiro. E ele estragou os 2 filhos, porque os filhos cresceram só sendo consumistas, querendo só o que há de bom e de melhor, e não se dedicaram a Deus nem nada. Quando ele desencarna, ele fica sofrendo muito de ver os filhos deles com a vida arruinada, porque eram desperdiçados, porque não estimavam a riqueza que ele deixou. E aí os 2 filhos também desencarnam e vão para as trevas, lá onde ele vivia, e ele passa então a sofrer muito ao ver os filhos lá naquele sofrimento. Por quê? Porque nunca fizeram uma oração, porque ele nunca ensinou a responsabilidade, ele nunca ensinou os bons princípios. Ele, ao contrário, ele só ensinava a gastar dinheiro, e o Deus dele era o dinheiro. Então, ele pede para reencarnar. E aí os pais dele também são socorridos lá no hospital, e um dia se reúnem, a espiritualidade reúne esses pais com ele e falam, então, olha, vocês precisam se melhorar. Falam, nós queremos mesmo, porque nós desperdiçamos a nossa vida, estragamos a nossa vida, a gente quer se melhorar. Aí ele disse, olha, então, vocês vão reencarnar lá na Suíça, que é a terra de vocês, e vocês vão ter como filho o André, esse pai que desencaminhou vocês, que não ensinou o bom caminho, mas vocês vão ensinar a ele o bom caminho, para que ele não desvirtue mais
outras pessoas. Aí os pais falaram, ai que bom, nós vamos ensinar, nós vamos ser pais amorosos, nós vamos dar para ele, tudo que ele precisa, nós o amamos e queremos bem a ele, que vai ser nosso filho. E assim, eles vão então, eles vão para o reencarnam, e depois tem o filho, e acontece tudo isso. E aí o André vê o passado dele e fala assim, como que eu faço para me recuperar, para me tornar melhor, para eu esquecer as más companhias, para eu não desrespeitar os meus pais, para eu ser obediente, para eu ser estudioso. Eu quero desenvolver as boas qualidades morais. Aí ele falou, olha, uma forma que você tem é você se confessar os seus erros. Para quem que eu confesso? Confessa para a humanidade. De que jeito? Você procura um médium, relata a sua história. Ah, eu não sei fazer isso. Você faz um curso na Casa do Escritor, que é uma biblioteca, onde eles ensinam você a redigir, para que não fique um relato muito cansativo, para você colocar frases bonitas, descrever a paisagem com emoção. Aí você vai contar a sua história, porque a forma de você contar a sua história é uma forma de você desenvolver a humildade, porque você vai contar os seus erros, enquanto foi da nobreza, enquanto foi filho daquela família que também não te deu amor, mas que também te orientou e você não acolheu. Aí ele escreve, ele dita então esse livro, é claro que eu resumi ao máximo, não podia contar toda a história, porque senão fica muito longa, mas ele publica o livro, aí ele fica mais aliviado, porque quando a gente põe para fora as nossas angústias, os nossos sofrimentos, as nossas dores, quando a gente reconhece os nossos erros, a gente desenvolve uma humildade que nos aproxima de Deus, que nos aproxima dos anjos, que nos aproxima de fluidos benéficos que vão energizando a nossa vida. E assim, ele estava se preparando para reencarnar de novo, onde ele ia renascer na Suíça, e ia ter aqueles pais como filhos dele novamente, e ele ia educá-los, encaminhá-los para Deus, e de preferência ser um espírita cristão para aprender a amar. Então, ele fez tudo isso. Então vamos agora fazer umas vibrações, especialmente para as mães, principalmente para aquelas mães que têm filhos doentes, que têm filhos ingratos, que têm filhos que partiram para a espiritualidade maior. Porque hoje, a moça que trabalha aqui na minha casa está velando um filho que suicidou-se ontem. Suicidou-se ontem à tarde. Ele trabalhava no Paraná e suicidou-se. A região sul e sudeste não gosta de nordestino. Eu moro em Natal, Rio Grande do Norte. Mas, quando eles precisam de trabalhador, eles vêm buscar aqui. Porque eles contratam o trabalhador, não registram, não dão os direitos trabalhistas, não dão nenhum benefício. E eles são humildes, eles não reclamam. Então, o filho da Maria, ela chama Maria Nilce, o filho dela, Nathaniel, foi trabalhar no Paraná, numa empresa, uma construtora. Trabalhou muito tempo lá, uns 3 anos. Aí teve um problema no estômago e começou a passar mal, vomitar. Mandaram embora. Pagaram a passagem de volta, vai para Natal. Aí ele voltou aqui para Natal, ficou morando com os pais. Aí ela pensava que era câncer. Eu e ela fazíamos muita oração para ele. E eu faço o evangelho no lar todos os dias na minha casa, com minha família.
eu chamo pelo Google Meet. Eu tenho 11 irmãos. Aí na hora da minha oração, que eu faço 8h30 da noite, eu pedia para ela também ficar fazendo oração para se ligar, que nós faríamos oração para ele. Aí ele foi no médico. Aqui o SUS funciona muito bem. Ele se tratou e ficou curado. Aí ficou procurando emprego. Aí a empresa, eu contatou com os amigos, a empresa falou, não, ele pode vir, a gente paga a passagem e ele vem, volta a trabalhar aqui. Aí ele voltou. Fazia 1 ano que ele estava lá, na empresa. Aí no domingo, ontem, suicidou-se. E ela tem que buscar o corpo, né? Aí falou com o governo, e o governo acionou o avião da FAB, vai trazer o corpo dele. Vai chegar hoje, já deve ter chegado 5, 6 horas. Ia chegar o corpo para ver lá e vai ser sepultado só amanhã. E ela tá chorando, desesperada. Não tem dor maior para uma mãe do que ver um filho embora numa situação dessa. Então vamos fazer uma vibração para todas as mães. Então, em tranquila serenidade, confiantes no divino amigo, nosso Mestre Jesus, vamos abrir os nossos corações em vibrações de amor, paz, reconforto, carinho, proteção e luz em favor de todos os nossos irmãos sofredores. Vamos emitir os nossos sentimentos e pensamentos, nossos fluidos mais qualificados, para que Jesus possa levar os locais onde houver mais necessidade. Vibremos pela paz do mundo e no Brasil. Vamos mentalizar o globo terrestre todo iluminado e que essa luz possa convergir para o centro de decisão e administração de todos os países, de todos os hospitais, escolas, corações, instituições, para que todos sejam realmente auxiliares de Jesus. Vamos vibrar pelos nossos irmãos que estão enfrentando guerras, catástrofes e tragédias, pelos nossos irmãos que estão em situação de rua e os moradores de cortiços, favelas, palafitas e alagados. Vamos vibrar por todas as mães que sofrem, porque seus filhos não se lembram mais dela, porque seus filhos estão longe e não podem vir abraçá-las nesse Dia das Mães, porque seus filhos já desencarnaram, como Maria Nilce. Vamos vibrar por todas as mães, mães felizes, mães tristes, mães alegres, mães biológicas, mães de criação, que todas possam ser aquinhoadas com as bênçãos de Jesus neste momento. Que o Senhor lhe renove as forças, a coragem, a paciência, a resignação e o amor. Em nome de Deus, que os médicos do espaço possam curar todos os corações magoados, de mães e de filhos, neste mês de maio. Vamos vibrar agora pelas nossas mães e por todas aquelas que quer estejam na terra ou no plano espiritual, que recebam a nossa vibração amorosa em forma de flores, que lhe perfume as suas mãos e lhes fale da nossa gratidão. Gratidão imorredora por elas nos ter dado a vida, por elas nos ter dado a educação, a orientação, por ter nos ensinado a orar, a amar, a fazer a caridade. Vamos vibrar também por todos os pais, por todos os filhos e por toda a humanidade. Vamos vibrar pela nossa família, envolvendo todos os membros da nossa família em muita luz, em muita paz, em muito amor, em muita união, para que todos sejam aquinhoados com a bênção de Jesus. Vamos mentalizar Jesus entrando na nossa casa, trazendo sua vibração fluídica luminosa, iluminando todos os cômodos da nossa casa, todos os cantinhos, e levando todas as vibrações negativas que a nossa invigilância fez produzir no recinto. E vamos pedir a Deus que coloque, através dos seus abnegados mensageiros, a sua mão luminosa sobre a cabeça de cada um de nós,
de cada um dos nossos familiares, de cada um dos nossos amigos, dos nossos vizinhos, dos nossos parentes, fazendo fluir a sua bênção, a sua luz, que vai iluminando célula a célula do nosso corpo, físico, espiritual e emocional, fazendo todos os órgãos funcionarem harmoniosamente, envolvendo-nos nessa aura de amor e de luz, para que possamos aurir forças para suportar os nossos desafios. E assim vamos vibrar também pelos nossos entes queridos que já demandaram o plano espiritual, nossos amigos, parentes, conhecidos, vizinhos, que eles recebam a nossa vibração amorosa como um abraço, cheio de carinho. Vamos vibrar por todas as pessoas que se recomendaram às nossas preces, por todos os assistidos desta casa e por todos os trabalhadores daqui, para que as bênçãos de Jesus os envolvam e os abençoem. Vamos vibrar por nós mesmos, para que aprendamos a desenvolver em nosso coração o amor, a paz, a tolerância e, sobretudo, que sejamos gratos à vida, gratos a Deus pela vida que Ele nos concedeu e pelas inúmeras bênçãos. E vamos agora encerrar fazendo uma oração que toque o coração de Jesus e de Deus, para dizer: obrigado, Senhor, nosso Mestre Jesus, pela sua vinda aqui na terra, pelo seu amor, pelo seu sacrifício. Obrigado, Maria Santíssima, por ser a portadora daquele Filho de Deus que uniu o céu à terra, naquele momento sublime na Palestina, onde a Senhora vivia, e que acabe a guerra da Palestina e de todas as guerras, que os bons espíritos possam influenciar os dirigentes das nações para o final das guerras. Queremos pedir também por todos os nossos irmãos que estão lá no sul, sofrendo com as enchentes, e todas as dores e lágrimas sejam secas e curadas pela divina corrente médica do espaço. Abençoa, Senhor Jesus, a nossa vida, abençoa os nossos propósitos de querer nos melhorar e ajuda-nos a desenvolver aquele sentimento que o Senhor colocou, o Senhor nosso Mestre Jesus colocou no Pai Nosso. Seja feita a sua vontade, como disse Maria, e perdoa as nossas ofensas, ensinando-nos a perdoar a todos que nós ofendemos, em nome de Deus Todo-Poderoso, que vejamos em tudo a sua vontade e que saibamos aceitá-la. Graças a Deus. Muito obrigado por todos que me ouviram, que me toleraram. Que a paz de Jesus seja a bênção que os acompanhe até o seu lar. Muito obrigado.